Dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco, nos fazendo crescer e superabundar na sua graça maravilhosa. Hoje, nessa sexta-feira, dia de preparação, que o Senhor possa nos conduzir, para o nosso descanso que nós podemos desfrutar hoje, no seu santo dia, com os nossos irmãos, crescendo no conhecimento na sua graça. Amados, vamos para a nossa lição de hoje. A lição traz a pergunta 11 e 12, as duas últimas perguntas da nossa lição. A lição da semana que nos apresenta Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. E aí, nós temos aqui a continuidade da lição de ontem, quando nós meditamos na palavra de Deus, que nenhuma criatura pode se esconder de Deus, está encoberta diante dos seus olhos, onipresentes, oniscientes. E também nós vimos que Jesus Cristo, como grande sumo sacerdote, como Jesus, o Filho de Deus, ele penetrou nos céus, para estar diante de Deus, e a gente deve reter a nossa confissão até o fim. Por que a gente deve reter essa confissão? Na continuidade aqui do texto, nós vamos chegar na pergunta 11, que diz assim: que diferença há entre Jesus e os sacerdotes hebreus? O verso 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja que quando ele fala no texto anterior que nós temos um grande sumo sacerdote, o nome dele é Jesus, o Filho de Deus, que ele entrou nos céus, entrou onde? No Santíssimo. No Santíssimo, onde Deus está. Que penetrou nos céus, diz o apóstolo Paulo aqui no ano 62, 63 aproximadamente, ele penetrou nos céus, está lá, diante de Deus. Aí ele diz aqui, sabe por quê que nós devemos reter essa confissão, essa confiança na confissão? Sabe por quê? A gente deve manter essa fé, porque quem entrou lá para estar diante de Deus não é alguém que não se sensibiliza com as nossas dificuldades. Não é alguém que tem dificuldade em expressar de forma perfeita e profunda as nossas debilidades, a nossa sinceridade, o nosso esforço, a nossa força e a nossa fraqueza. É alguém que conhece perfeitamente a condição humana. É por isso que ele, Jesus Cristo, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele conhece cada uma das nossas debilidades, porque ele sentiu na própria pele as nossas dificuldades, embora, deixar bem claro isso, porque o próprio texto deixa isso bem claro, embora Cristo estando aqui numa natureza humana, numa carne pecaminosa,
como diz o texto de Romanos 8,3, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, né? E esta carne o tentou, o empurrou para a tentação, porque ele foi tentado em tudo, como cada um de nós é tentado, está lá em Hebreus 2, versículo 17, nós já estudamos sobre isso. Apesar de tudo isso, né, ele não cometeu pecado. Apesar da sua carne ser fraca, ele não cometeu pecado. O homem espiritual em Jesus Cristo foi muito mais forte do que a carne, mostrando para cada um de nós que se nós permitirmos que o seu Espírito habite em nós, ele vai nos ensinar a vencer também como ele venceu. É por isso que a gente tem que reter com firmeza a nossa confissão, nessa certeza de que Jesus, o Filho de Deus, que através dele eu também posso me tornar filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, o sumo sacerdote era igual em natureza àquele membro que estava lá fora confessando o pecado. Arão era feito de carne e osso, o sumo sacerdote que entrava no Santíssimo, igual aos homens de todas as tribos que estavam lá fora, que tinha levado o cordeirozinho para confessar o seu pecado, igual em natureza. Então esse mesmo sumo sacerdote, que lá diz que nós somos seus irmãos, lá em Hebreus 2, versículo 17, e diz que lá em Hebreus 2, 14, que ele experimentou de tudo que o ser humano de carne e sangue experimentou. Ele experimentou. Só não o pecado, mas a questão natural, o ser natural, experimentou tudo. Era igual a gente em tudo, né? Como ser natural. Só era diferente na obediência. Ele nunca pecou. E é por isso, um ser sem pecado, embora esteja em carne. Na verdade, Cristo não subiu ao céu em carne pecaminosa, né? Porque ele passa por um processo de transformação antes, como todo ser humano que vai ver a Deus um dia, que não verá em carne pecaminosa. Ele tem que passar por uma transformação, segundo o apóstolo Paulo, todos serão transformados no abrir e fechar de olhos, o corpo incorruptível será revestido da incorruptibilidade. É exemplo de quem? Daquele que é o primogênito que foi primeiro. Quando Cristo ressuscitou, já saiu do túmulo num corpo incorruptível. Né? Já não era mais aquela carne pecaminosa que o levou à morte na cruz do Calvário. O corpo agora era incorruptível, porque ele é o primogênito em tudo. Em tudo ele tem que ter a primazia na frente do homem. Ele primeiro experimenta tudo na frente do homem, para que o homem, logo atrás dele, experimente aquilo que é de vitória, aquilo que é de santidade, aquilo que é de honra, de recompensa da parte de Deus. Cristo não experimenta o mal, não, o pecado não. Experimenta tudo que é de bom que vem de Deus, as promessas de Deus, ok? Então, olha que coisa linda. Cristo é o primeiro a receber o Espírito em plenitude, e quando ele sobe e senta à direita do Pai, né, o Pai lhe dá a promessa do Espírito. O primeiro a receber a promessa do Espírito é Cristo. Está lá em Atos 2,33. Para que depois Cristo possa derramar sobre os apóstolos. Né? Isso também está muito bem claro na Escritura Sagrada. Então, esse sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque é como nós, está aqui o texto aqui, ó, como nós, ele é como nós. E o que é alguém que é como nós? Diga aí, qual a dificuldade que nós entendemos o óbvio sentido? Em que sentido ele é como nós? Se alguém dissesse assim, não, mas ele é como nós só 50%, porque a outra metade dele, ele é Deus. Ó, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que nós encontramos em toda a Escritura. Você pode buscar de Gênesis a Apocalipse. Não tem um ser híbrido, um ser com duas naturezas na Bíblia. Não tem essa possibilidade, não. A Bíblia condena qualquer tipo de pensamento nesse sentido. Né? Alguém que foi como nós, que como nós também foi tentado em todas as coisas, em tudo foi tentado. Aí ele vai dizer a diferença aqui, ó. Sabe qual é a diferença? Só tem uma. Mas sem pecado. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença entre o homem, o Filho do homem Jesus Cristo, e os outros homens. É que os outros homens pecaram. Carecem que Cristo agora os redima, para que como nova criatura em Cristo, eles passam agora a viver como Cristo sem pecado. Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a 12ª pergunta, que nos diz assim: através de Jesus, o nosso sumo sacerdote, os hebreus e cada um de nós, né, chegariam onde? Onde é que nós podemos chegar
E se os hebreus tivessem acreditado, todos eles, né? Porque muitos dos hebreus acreditaram e continuam acreditando até hoje, né? Mas se todos aqueles que negaram lá no deserto e negaram a Cristo nos dias da igreja primitiva, se eles não tivessem negado, onde é que eles chegariam e onde nós podemos chegar se nós não negarmos também? Vamos lá. O versículo agora é o 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que texto lindo, né? Que maravilha esse texto. Pois bem, vejam só, meus irmãos, que nós dissemos no comentário anterior, inclusive no de ontem, né, no comentário de ontem, nós falamos que Cristo tem a primazia em tudo. Ele vai na frente. Nós dissemos também durante essa semana que Jesus Cristo é aquele que entrou como sumo sacerdote diante de Deus no Santíssimo para ver a cara de Deus, para ver a face de Deus e tratar com Deus diante de Deus. Aquilo que nós também iremos fazer um dia através de Cristo, porque Ele vai na frente nos ensinando o caminho para que a gente faça igual a Ele. Por isso que Ele é o nosso exemplo em tudo, né? Pois bem, e é exatamente isso que esse texto está dizendo. Ora, como é que eu posso chegar ao trono da graça, ou seja, no trono de Deus, no lugar santíssimo? Eu só posso chegar porque um sumo sacerdote, que foi igual a mim, menos no pecado, menos na transgressão, foi na frente e chegou diante de Deus. E tudo que acontece com Cristo, acontece com o santo que é vencedor nele. Tudo. Exatamente tudo. Como a gente também já citou aqui no comentário durante a semana. Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, cheguemos, pois, com confiança ao trono. Como é que eu vou chegar ao trono da graça? Primeiro eu tenho que me achegar a Cristo. Cristo é o único caminho que, através dele, eu só posso chegar ao Pai através dele. Então, se ele está dizendo aqui, cheguemos ao trono da graça, Cristo já foi lá, Cristo já está lá. Ele já abriu o caminho para a gente pode chegar a esse trono da graça através de Cristo, porque nós temos lá, do lado de Deus, diante de Deus, um advogado, um sumo sacerdote, que ele se compadece, ele conhece a gente, ele está lá intercedendo por nós. Ele está conquistando e conseguindo o perdão de todos os nossos pecados. E é por causa dele que nós podemos estar diante da face de Deus. Nós podemos também acessar o Santíssimo por causa de Cristo. Que coisa linda, né? É por isso que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele já prenuncia isso. Com a morte dele, o véu do templo, do santuário antigo lá, que separava o lugar santo do Santíssimo, foi rasgado do alto a baixo. Foi Deus quem rasgou, do alto, do céu para a terra. Não foi rasgado da terra para o céu, não. Não foi rasgado pelo ser humano, não. Foi do alto para baixo. Foi da parte de Deus que foi rasgado aquele véu. Ou seja, deixando o caminho livre do santo para o santíssimo. Ou seja, todo homem que se santifica em Cristo, ou seja, que entra no lugar santo através de Cristo, ali no lugar santo está o pão da proposição, que é Cristo. Está a lâmpada do candelabro, que é Cristo. Está o perfume do incenso, que é Cristo. Então, quando Cristo começa a habitar em mim, ele me leva, me conduz ao lugar santo. E do lugar santo eu enxergo Deus, porque já não existe mais aquela cortina separando. A morte expiatória de Cristo me dá acesso ao Santíssimo. Ele vai na frente como sumo sacerdote para interceder por mim, para logo em seguida ele me introduzir diante de Deus, diante do Altíssimo, diante do Santíssimo. Que maravilha, né? Que coisa linda é esta compreensão maravilhosa da obra redentora que Deus realizou na pessoa e através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. Para quê? Nos cheguemos hoje, agora. Não é esperar Cristo voltar nas nuvens dos céus para que ele me leve até onde Deus está, né? Falando numa linguagem assim bem superficial, bem direta, né? Não é esperar por isso. É o hoje, é o agora, como ele disse
já, como nós já lemos no texto anterior, como lemos na semana passada da lição. Diz que o tempo é hoje, é agora. Não é esperar daqui a X tempo, daqui a X anos, quando Cristo vai retornar, não. Não. É agora. É agora. Por que eu tenho que me achegar ao trono da graça agora? Para que quando chegar o tempo oportuno, né? Quando chegar o fim dos tempos, quando chegar o momento do teste, o momento da grande prova, o momento da grande tentação, né? Quando chegar esses momentos difíceis, aí nós sejamos ajudados nesse tempo oportuno. Quando a oportunidade chegar, a gente está com o canal aberto. A gente só é dar um grito ali, não é? Só chamar a atenção do Pai, através de Cristo pedir socorro, e aí nós seremos ajudados, como diz o texto aqui, ó. A gente vai achar graça aos olhos de Deus, né? Graça para que a sua misericórdia me ajude no tempo oportuno. Na oportunidade certa, Ele vai me ajudar. Que texto maravilhoso, né? Olha, meus amados irmãos, e tudo isso só acontece porque nós temos um sumo sacerdote que é semelhante a nós, que conhece cada... Olha, imaginem só que Cristo sabe o quanto nós somos débeis, o quanto a nossa carne, ela tenta sabotar a nossa vida espiritual 24 horas por dia. A nossa carne é terrível. A nossa mente quer nos edificar para que a gente entre no reino de Deus. Mas a carne não. A carne, ela pende para o lado contrário, tentando me levar para a sepultura o tempo todo. E Cristo sabe disso. Então, cada vitória que nós temos sobre a carne, a cada momento em que nós temos que a carne pende para a gente pecar, a gente resiste, corre para a palavra de Deus, corre para a oração, você não imagina a alegria. Eu não imagino a alegria que Jesus Cristo tem, que os céus têm, né? E tudo isso Cristo está usando em nosso favor, porque o intercessor, ele sabe do quanto é difícil vencer o mal, mas que é possível. E ainda ele concede esse poder para que a gente vença. Então, nos acheguemos ao trono da graça para que a gente encontre ali a misericórdia, né? E achemos a graça de Deus nos ajudando quando chegar o tempo oportuno, quando há necessidade de bater a porta.